A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à lição 12, a penúltima aula na classe dos jovens do segundo trimestre de 2023, que tem por título Quanto amo a tua palavra, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho, é o texto áureo desta lição, no Salmo 119, 105. A meditação diária da Bíblia gera sabedoria e discernimento, bem como direção para a trajetória de nossa vida. Meus irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais uma pré-aula. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD e líder de juventude na igreja há mais de 25 anos, e é um prazer recebê-los aqui. Falamos de Campinas, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é sempre uma honra receber professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes e todos que amam a palavra de Deus, a escola dominical, para juntos prepararmos a próxima aula. Neste caso, a penúltima aula, o trimestre está terminando, um novo trimestre muito maravilhoso está chegando por aí. Vocês sabem que temos o nosso encontro marcado aqui semanalmente. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa o seu comentário, que é muito importante para nós, o seu comentário. Lembrando que nos próximos dias vamos lançar aqui um treinamento composto de transforme suas aulas para professores de EBD e também treinando líderes de juventude. Vou lançar um treinamento composto, você vai adquirir um treinamento e vai receber 2, porque boa parte dos professores da EBD também lideram departamentos na igreja. Fala para mim aqui nos comentários, você é professor e líder? Fala para mim aqui nos comentários e fique atento, eu devo lançar esse treinamento nos próximos dias para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar like no vídeo e deixar aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Neste domingo, que nós vamos tratar desta lição 12, é também comemorado 112 anos das Assembleias de Deus no Brasil. A nossa igreja é uma igreja centenária, é uma igreja sólida, é uma igreja madura, tá certo? Na Assembleia de Deus não tem, não tem palhaçada não, irmão. Aqui a gente procura seguir aí a palavra de Deus. Sempre onde há ser humano, há falhas, há questões a serem melhoradas, mas nós somos uma igreja com uma identidade, uma igreja abençoada e que tem abençoado esta nação há mais de 112 anos. Olha só, nesta lição vamos estudar o Salmo 119. Veremos a sua estrutura, seu propósito e o entusiasmo pelo comprometimento de viver os preceitos da lei de Deus na sociedade. Este salmo é um convite a potencializarmos o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Palavra essa que deve ser lida, meditada e praticada. Ler, meditar e praticar. Ler, meditar e praticar. Bom, o primeiro tópico vai trazer aqui o assunto como tema o apego pela palavra de Deus. O primeiro tópico vai trazer aqui o apego pela palavra de Deus. Eu lembrei ontem, ao terminar de ler um livro, que eu aprendi a amar a palavra de Deus e a própria leitura em si, porque meu pai, ele pegava uma folha de caderno quando a gente era criança, escrevia 10 versículos bíblicos na segunda-feira, entregava a folha para nós, e no final de semana, no sábado, então a gente tinha ali 5 dias, no sábado ele pedia esta folha e aí ele ia citando os versículos que ele tinha colocado na folha de forma aleatória e nós tínhamos que falar de memória para ele. Então a gente passava a semana lendo e memorizando aqueles textos. Então eu aprendi a amar a palavra de Deus, eu aprendi a amar a Bíblia. Então, quando eu vejo alguém falando que tem que reescrever a Bíblia, atualizar a Bíblia, meus ouvidos doem. Bom, qual é a estrutura do Salmo? O Salmo 119 é o maior de todos os poemas do livro dos Salmos, né? Ele tem 150 versos, 150 números ali.
bem como ele é o maior texto da Bíblia, tá? Não é adequado denominar os poemas dos Salmos de capítulos. Por quê? Porque eles ele é considerado, faz parte ali os Salmos, livros poéticos, né? Então Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão são os livros poéticos. Me corrija aí se eu estiver errado. Os livros poéticos. Nos livros poéticos, didaticamente ou teologicamente não se fala capítulo. Isso não significa que se alguém falar capítulo ele tem que ser corrigido, principalmente em público, ok? É só para a gente entender. Diferentemente dos outros livros da Bíblia, são poemas. Então você fala Salmo 119, verso 105. Nos outros livros da Bíblia a gente fala capítulo e versículo. Nos poéticos, o correto é falar número e verso, mas isso, novamente, não atrapalha a compreensão do texto em si. É uma questão didática. O Salmo 119 também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, como é o Salmo 1 e o 112, pois tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta e piedosa. Tá? Ele faz parte do 5º livro dos Salmos. O livro dos Salmos também está dividido em 5 livros. Tem toda uma questão aí. É uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico, ou seja, há uma estrutura de 22 estrofes organizadas de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada uma dessas estrofes são compostas de 8 versos cada. Eu tenho a Bíblia de Estudo Palavra-Chave e nessa Bíblia aparece lá essa divisão. Agora, claro que a tradução do texto hebraico para o português não nos permite perceber claramente essa estrutura, mas quem consegue ler a Bíblia em hebraico percebe isso com clareza. Essa estrutura privilegia a guarda dos preceitos divinos a partir da memória no coração. O propósito é para que quem memoriza o Salmo tenha os preceitos da lei como ponto de referência na trajetória de vida e assim viva de acordo com as Escrituras. Tá? Então, o grande desafio nosso é trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Ler, meditar e praticar. E ter aí a palavra de Deus no nosso coração. Não dá para abordar aqui o capítulo todo numa lição. Então, o comentarista, ele selecionou 2 partes aqui deste salmo para a gente meditar, né? Então, ele vai mostrar que a meditação na palavra traz sabedoria e discernimento. O versículo 97 mostra que o salmista ama a lei de Deus e por isso ela é sua meditação diária e por isso ela é sua meditação diária. Tá vendo como que se confunde capítulo, versículo, número e verso? Ele diz aqui, ele começa falando, é formada por 8 versos e tal. Aí quando ele mesmo, o próprio comentarista, ele coloca aqui versículo. Então é só uma questão didática. Cuidado para não pegar questões menores e transformá-las. E aí alguém falar, Salmo capítulo 119. Ô irmão, não é capítulo não. Você não sabe? Não precisa disso, tá bom? Os versículos 98 a 100 trazem a consequência dessa meditação diária. Sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento. A lição aqui é clara. Ser perito numa atividade profissional, ter uma invejável cultura intelectual ou até mesmo envelhecer, não significa ser sábio e um bom discernidor dos tempos. Podemos ser peritos em alguma atividade, ser intelectualmente vigorosos, experientes na vida, mas completamente vazios dos princípios divinos que regem nosso comportamento espiritual e moral. Então, a verdadeira sabedoria está em meditar e em praticar nos princípios eternos da palavra de Deus, certo? Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem não teme ao Senhor não tem como ser sábio. Pode ser inteligente, pode ser intelectualmente muito bem sucedido, mas não é sábio. Por quê? Porque não teme ao Senhor. Se não teme ao Senhor, todo o seu conhecimento, toda a sua intelectualidade é inútil. Pode até servir para a vida aqui, mas não serve para a
eternidade. Então a meditação na palavra do Senhor, ela traz sabedoria, a verdadeira sabedoria e também discernimento. E nos dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos de discernimento. A meditação na palavra traz amor pela verdade, não é? Então, nós temos visto hoje muitas pessoas dizendo que amam a Deus, mas não amam sua palavra. Eles amam a Deus segundo a vida que vivem. Não! Só se ama a Deus de verdade quem ama a sua palavra como ela é. Porque para Deus, amor é demonstrado não por palavras, mas por obediência. Obediência, anote aí, obediência é a chave para quem quer amar a Deus. Sem obedecer, não tem amor. E quem obedece a Deus, obedece sua palavra. Sem essa conversa de que a palavra tem que mudar para se adaptar ao meu estilo de vida, não. Quem ama a palavra de Deus ama como ela é. E ao invés de querer mudar a palavra, abre o coração para ser mudado pela palavra. Não é nós que mudamos a palavra, é a palavra que nos muda. Então, o maior sinal de que amamos a Deus é o quanto meditamos e obedecemos a sua palavra. Portanto, obediência à palavra de Deus é amor na prática, mais do que a verbalização. A verbalização do amor a Deus faz parte quando ela é coerente com a prática da obediência à palavra de Deus. Do contrário, são palavras vazias. Podemos cantar 10 horas que nós amamos ao Senhor. Podemos declarar, podemos colocar nas redes sociais, eu amo a Deus. Mas se não houver obediência à sua palavra, estas declarações são vazias e inúteis. E pior, elas são um auto-engano. Tem muita gente se enganando a si mesmo. Porque embora cante que ame a Deus, embora declare com a sua boca que ama a Deus, seu comportamento é totalmente contrário à palavra de Deus. Eita! Tópico 2, tá? A palavra ilumina o caminho do justo. A palavra ilumina o caminho do justo. A palavra de Deus como direção para a vida. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, isso, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e fique atento. O treinamento que vai abençoar a sua vida, para um treinamento compacto. Você vai assistir as aulas, fazer umas anotações e aplicar na sala de aula, no seu departamento. Está ficando pronto, está saindo do forno. A palavra de Deus como direção para a vida. Tá? O primeiro verso diz que a palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés. Lâmpada fala de direção para a vida. Essa luz na vida de quem busca na palavra de Deus o fundamento de tudo é como a luz do alvorecer que brilha mais e mais até clarear o dia. Então é da palavra de Deus que precisamos diante de uma infinidade de atuais filosofias e ideologias que, no lugar de estimularem o melhor de nós, despertam os mais violentos vícios de nossa alma. Eu estava pensando hoje, chegando em casa, eu não vejo ninguém falando que tem que mudar os livros de filosofia. Eu não lembro ninguém falando que tem que reescrever o que os filósofos escreveram. Mas eles querem reescrever a Bíblia. Por quê? Porque ela funciona. Por quê? Porque ela provoca transformação. Então muitas pessoas não querem a Bíblia como ela é, porque como ela é significa que a vida dessa pessoa, se ela se render à palavra, será mudada, será transformada. Pense nisso. Então, estou falando aqui inclusive para líderes de jovens. Eu estou batendo nessa tecla há bastante tempo. Você discipula os seus jovens, sabe qual é o maior... Aliás, presta atenção, isso é bônus, hein? Eu ia falar só lá no curso, vou falar aqui para vocês. Sabe qual é o maior desafio de liderar jovens hoje? É discipulá-los e é prepará-los para permanecerem firmes na fé. Firmes na fé. Para vencerem os ataques do mundo, para vencerem os ataques internos,
de pessoas que estão entre nós, mas que estão pregando uma Bíblia que não é a palavra de Deus, mas eles usam a mesma Bíblia. Então, o engano, o problema do engano é que ele se infiltra no nosso meio. E aí? Os jovens que você lidera estão preparados para resistir aos ataques do maligno que se infiltra no nosso meio? Que usa as redes sociais em nome de Deus para pregar um evangelho diluído, sem comprometimento? Então, a palavra de Deus é a direção para a nossa vida. A palavra de Deus. Não é aquilo que a gente... vamos dar uma melhoradinha aqui. Não. É como ela é. Comprometido com os retos juízos da palavra de Deus. Ter a palavra de Deus como luz nos estimula a nos comprometer com ela. Comprometidos com a palavra. Não é? No momento de aflição podemos ser vivificados por ela. A vida piedosa tende a ser mais intensa e no momento do perigo, ainda assim a gente não se esquece da verdade. E diante das armadilhas do inimigo, a gente não se desvia da palavra, a gente se desvia da armadilha, a gente se desvia do pecado. Quem guarda a palavra de Deus se compromete, se entusiasma com isso, viver na contramão de todos e quaisquer valores contrários a ela. A alegria de quem ama a palavra está em viver na contramão do mundo. A alegria de quem ama a palavra está em viver de acordo com a palavra, mesmo que isso signifique entrar em conflito com o mundo, porque vai significar. Então, eu tenho prazer na tua lei, e não no pecado, e não no mundo. Prazer na lei. Portanto, a palavra de Deus, ela é o nosso norte. Então, novamente, precisamos nos comprometer com os retos juízos da palavra de Deus. Qual tem sido o seu comprometimento para os retos juízos da palavra de Deus? E aí? Gente, essa é uma aula assim para o professor ir bem tranquilão e fazer algumas perguntas. E aí? O que vocês têm assistido? Que evangelho que vocês têm escutado? O que vocês acham? Dá uma provocada neles. Fala, gente, e aí? Vocês estão preparados para viver em santidade? Vocês estão preparados para viver de acordo com a palavra de Deus? Ou vocês estão dando ouvidos aí a essas pregações diluídas? Presta atenção, meus irmãos. A teologia da prosperidade foi o menor dos nossos problemas. A teologia da felicidade é pior. Eu estava pensando esses dias, estou até para gravar um vídeo. Muitos dos nossos cultos estão sendo... O foco de muitos dos nossos cultos deixou de ser adorar a Deus para ser adoração ao homem. Antigamente, teologia de prosperidade, há igrejas neopentecostais. Irmãos, hoje todas as nossas igrejas, se você analisar a música dos nossos cultos, que ocupa 60%, dependendo do culto, 70%, 80% do tempo do culto, a maior parte das músicas que estão sendo cantadas nos cultos hoje não adoram a Deus. Elas adoram o homem. O homem está no centro. As nossas emoções, a nossa felicidade está no centro. Sabe? Um Deus subserviente. Um Deus que não pode ver a gente chorar uma lágrima. Um Deus desconhecido para Jó, um Deus desconhecido para Ana, um Deus desconhecido para Davi, um Deus desconhecido para Noemi, um Deus desconhecido para muita gente, para o próprio apóstolo Paulo, um Deus desconhecido para o próprio Cristo, sabe? Um Deus menino, um Deus que ao invés de querer filhos que crescem, que amadurecem, ele quer bebês mimados e carregados no colo. E portanto as letras de muitos hinos, de 95% dos hinos cantados nos altares hoje, não adoram a Deus, não glorificam a Deus. Adoram o homem, glorificam o homem, falando de suas emoções. E apresentando um Deus que não deixa a gente chorar. Apresentando um Deus que fica babando nos filhos.
Um Deus que fica empurrando o carrinho, pegando o pessoal no colo. É esse o ambiente que nós estamos vivendo. E aí, nesse ambiente, o crescimento espiritual fica desse tamanho. A potência para resistir aos ataques do maligno e confiar na palavra vai diminuindo, diminuindo. E aí você tem uma geração de crentes, em geral, não só jovens, raquíticos na fé, nanicos na fé, analfabetos na fé, que basta um apelozinho, basta um ventozinho de doutrina, não precisa nem ser um vento, basta uma brisa nova de doutrina, eles vão tudo atrás. Gente, tem igrejas aí que, lamentavelmente, esses vídeos vão parar aí no TikTok, no Instagram, esse povo rodando, uns homens de vestido. Isso não é igreja de Jesus, isso não é culto para Jesus. Aliás, tira a música de alguns cultos. Tirem a música de alguns momentos do culto. Tirem a música de algumas manifestações, você vai ver que fogo é esse que fica. Rodar com o cavaquinho tocando, com o violão, com o zabumba é fácil. Quero ver rodar na palavra. Aqui, ó, no lombo. Aí quero ver. Arrependei-vos. Aí ninguém roda. Mas rodar ao som de instrumentos musicais, uma bateria, pá, pá, pá. É fácil rodar. E o povo do lado achando bonito. Isso não é culto a Deus, gente. Pelo amor de Deus. Culto é com ordem e decência. O culto a Deus, ele deve gerar nas pessoas desejo de escutar a palavra de Deus, não provocar deboche nas pessoas. Claro que o ímpio não tem compromisso com Deus, mas a gente não deve dar a ele ainda mais material para ele debochar das coisas de Deus. Então, nós precisamos ser uma geração que ama a palavra de Deus. Por isso, você que lidera precisa ser discipulador, pelo amor de Deus. Não é só aqui na EBD, aqui é 1 hora e o resto da semana. Tem que estudar a Bíblia com eles. Senão, a gente entrega a eles de bandeja para o mundo. Bom, vamos lá. Tópico 3, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Tá? E ó, a próxima revista de adultos está demais. Está demais, 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 demais. Eu até diria para vocês que estão na classe aí dos jovens, pega a revista de adultos e junta ali os temas e dentro do trimestre faz alguns trabalhos aí na igreja com os jovens, com os temas da classe de adultos. Vai ser muito bom. Tópico 3, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e fica com a gente. Trabalha aqui com a gente, vem com a gente que é bênção. Ó, a Bíblia como ponto de referência para os desafios atuais. Tá? A Bíblia como a base da trajetória da vida. Ao estudarmos o Salmo 119, percebemos que ele é um louvor a Deus pela existência da sua palavra. Essa palavra se encontra ao alcance de suas mãos por meio da Bíblia. Esta é a revelação especial de Deus para a humanidade. Ela é revelação especial porque fala da história da redenção em que Jesus Cristo é o centro de toda a história. Assim, a Bíblia é a base da trajetória de nossa vida, porque ela nos revela Cristo e todos os seus ensinamentos necessários para a vida. Então, é a palavra. É a palavra que nos ensina a viver e nos prepara para morrer. Interessante isso. A Bíblia nos prepara para viver de maneira que agrada a Deus e, portanto, nos prepara para a morte, que neste caso é em direção à vida eterna. Então, a Bíblia, ela é a base da nossa trajetória. É a partir da Bíblia que nós estabelecemos nossa vida, nossas escolhas, certo? A Bíblia, ela também é um obstáculo às coisas erradas. É por isso que tem muita gente criticando a Bíblia. É por isso que tem muita gente dizendo que somos um povo retrógrado, atrasado, falando que tem que escrever a Bíblia. Já tem gente no Brasil falando que tem que fechar as igrejas, porque para muitos políticos, inclusive, a igreja é um grande atraso para a sociedade. Porque o que tem impedido o avanço da agenda progressista do mundo é a igreja. É a igreja. Né? E você tem na Igreja Católica um Papa que é progressista. É um Papa de esquerda. Né? E você tem grandes nações. Hoje eu vi o governador, se não me falha a memória, da Califórnia, que me parece que será candidato a presidente dos Estados Unidos, ele sancionou uma lei onde as escolas não
poderão tratar de assuntos de ideologia de gênero, por exemplo, para crianças ali do ensino fundamental. Ele sancionou e disse, nós vamos proteger as crianças. E ele estabeleceu ali uma lei envolvendo um monte de coisas sobre essa questão das transições e por aí vai. Então nós estamos sob ataque. Então numa sociedade diluída, com valores tão relativizados, a Bíblia sempre será um bloqueio, porque a Bíblia trata de valores absolutos. E então a Bíblia se torna o quê? Um obstáculo às escolhas erradas. Por isso que tem muita gente que odeia a Bíblia. Por isso que tem muito jovem que não quer ler a Bíblia, que não ama a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai confrontar as nossas escolhas erradas. A Bíblia vai confrontar os nossos desejos errados. Quando pensamos, amamos e praticamos os valores da Bíblia, não há espaço para os valores secularizados. A cultura secularizada nos estimula a tomar decisões desprovidas dos valores atemporais e eternos da Bíblia. Entende? Então a cultura secularizada, ela se preocupa com aqui e com agora. A Bíblia se preocupa com a nossa eternidade. Quem não está preocupado com sua eternidade, viva de acordo com o mundo. Quem está preocupado com a sua eternidade, onde passará a eternidade, vive de acordo com a Bíblia, por mais que isso seja contrário aos próprios desejos. Porque o Evangelho é um chamado para renúncia, não para entrega. Renúncia do pecado e entrega para Deus. Isso é o Evangelho. É chamado ao arrependimento. Esses dias eu vi um padre falando, não, porque a Bíblia diz que Jesus não veio chamar os justos, veio chamar os pecadores. Ô padre, termina a frase. Termina a frase. Pecadores ao arrependimento. É isso que ele veio chamar. O Salmo 119 também nos ajuda a perceber a Bíblia como um farol que ilumina tempos escuros. Sociólogos já descreveram esse tempo como período líquido, em que não há valores sólidos, em que a superficialidade predomina na vida de muitos jovens, suas esperanças e sentido de vida se desmancham com facilidade. Entretanto, a palavra de Deus é como uma rocha que traz fundamento a uma casa. Por isso a Bíblia tem o poder de trazer lucidez e equilíbrio ao ser humano que perdeu a esperança. Então, esta sociedade que se sente tão livre é a mais perdida, por isso tem tantos problemas emocionais. Porque o ser humano não foi criado para viver ao léu, sem destino, né? Para viver nessa loucura, né? Para viver nessas escolhas tão bagunçadas. Esses dias eu vi uma pessoa que fez transição de gênero. Ah, deixa para lá, não pode falar, deixa para lá. É muita confusão. Então que Deus nos guarde e que a gente ensine os jovens a amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. Porque ela nos prepara para a eternidade com Deus. Por isso ela nos confronta, por isso ela nos corrige. Vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 16. Toda a escritura, 2 Timóteo, deixa eu ver, ou é 1 Timóteo 3, oxe gente, 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra, ela serve para nos corrigir. Por quê? Porque a ideia da palavra é nos adequar à vontade de Deus, nos fazer agradar a Deus. É a Bíblia que nos ensina que nós devemos agradar a Deus. Não é a Bíblia que deve nos agradar, somos nós que devemos agradar a Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.